Imagina que você está deitado, pronto para dormir. Os olhos já pesam, mas a mente ainda vagueia. Então feche os olhos e vamos viajar. Não é uma viagem comum, nada de passaporte, malas ou filas de aeroporto. Hoje te levo até um lugar diferente, um lugar onde o tempo anda devagar, tão devagar que até parece que cochila no meio do caminho. Estamos indo para Lamu, uma pequena ilha na costa do Quênia. Nunca ouviu falar? Pois é, você não está sozinha. Lamu é o tipo de lugar que parece existir só em histórias, mas é real. Uma cidade antiga onde os carros são proibidos. Isso mesmo, proibidos. Aqui, quem manda é o burro. Sim, o burrinho mesmo. Mas calma, já vamos chegar lá. Você está num pequeno barco deslizando sobre águas calmas e quentinhas do Oceano Índico. A brisa traz um cheirinho de sal e especiarias, daqueles que a gente não sabe bem o que é, mas sabe que é bom. À frente, surgem pequenas luzes amarelas que piscam como vagalumes. É Lamu te dando boas-vindas. Ao desembarcar, a primeira coisa que você percebe é o silêncio. Não tem buzina, não tem motor, não tem aquele ronco típico de cidade grande. No lugar disso, você ouve passos. Passos lentos. Casco de burro batendo nas pedras, risadas suaves vindo de uma casa ali perto e o som do mar, que parece nunca ir embora. Lamu é pequena. Um labirinto de ruelas estreitas feitas de pedra e areia. As casas têm paredes grossas, feitas de coral, pintadas de branco amarelado pelo tempo. E as portas? As portas são uma arte à parte. Madeira escura, entalhada à mão, cada uma com desenhos diferentes. É como se cada porta tivesse uma história para contar. E provavelmente tem mesmo. Você caminha devagar, sentindo o chão frio sobre os pés. Tudo aqui convida à calma. Até os gatos da cidade parecem andar mais devagar. E andam mesmo, porque burro não gosta de pressa. E em Lamu, quando o burro não gosta, ninguém discute. Ao dobrar uma esquina, passa por você um morador com um turbante colorido montado num burrinho que parece mais sábio que muito professor. Ele te olha, sorri com os olhos, porque em Lamu o cumprimento vem mais da alma do que da boca, e segue seu caminho. Você então chega até uma pequena hospedaria, simples, com um pátio no centro e uma fonte que pinga suavemente. Um rapaz te recebe com um chá quente e um sorriso. O chá tem gosto de cravo, canela e alguma planta que você não consegue identificar. Não importa. O corpo relaxa, os ombros caem. O mundo lá fora parece ter ficado bem longe. Você sobe até o terraço. Lá de cima, a cidade dorme. Algumas luzes ainda tremem ao longe, mas o céu é um espetáculo. Um mar de estrelas que parece tocar os telhados. Lá não tem luz forte para esconder a beleza da noite. Em Lamu, até o céu parece querer participar da conversa. O narrador, eu no caso, respiro fundo com você, porque aqui a gente precisa respirar devagar. Não tem trânsito, não tem pressa, só o som do vento e o ronco distante de um burro que claramente já foi dormir. E é aí que você percebe: Lamu não é só uma cidade, é um estado de espírito. Um lembrete de que viver pode, e talvez deva, ser mais leve, mais silencioso, mais simples. Talvez seja o lugar, ou talvez seja só o momento, mas algo em você começa a desacelerar. A mente se aquieta, e o sono que estava ali na espreita se aproxima. E olha, estamos só começando. Amanhã, quando o sol nascer por entre as palmeiras, você vai conhecer a verdadeira Lamu. A cidade onde carros são só uma lenda e burros, meus amigos, são reis. Agora, respira fundo mais uma vez. O capítulo termina aqui, mas o sonho está só começando. Boa noite, ou como dizem por aqui, o Sikomuema. Você acorda devagar, com a luz suave do sol entrando pelas frestas de uma janela antiga.
O ar tem cheiro de mar e de pão assando em algum lugar lá embaixo. Lá fora, o mundo começa, mas em Lamo, mesmo o começo é preguiçoso. Hoje, vamos entender por que essa cidade é do jeitinho que é, isolada, tranquila e com cara de livro antigo esquecido numa estante bonita. E tudo começa com o lugar onde ela está, um pedacinho de terra no meio do azulão do Oceano Índico. Lamo faz parte de um arquipélago no norte do Quênia. Fica ali, bem pertinho da Somália, só que muito mais calma que qualquer lugar que você esteja agora. É uma ilha de verdade, cercada por água, palmeiras e barquinhos de madeira coloridos que parecem ter sido pintados por crianças muito talentosas. Para chegar aqui, você não pode simplesmente pegar um carro e ir. Não tem ponte, não tem estrada, não tem rodovia com postos de gasolina e banheiro na beira. Nada disso. Você chega por barco. Ou, se estiver se sentindo muito chique, por um pequeno avião que aterriza em uma pista minúscula em uma ilha vizinha chamada Manda. E mesmo assim, dali até Lamo, ainda precisa pegar, adivinha, um barco. E é nesse ponto que muita gente já pensa: nossa, deve ser um saco chegar lá. Mas não é. É justamente por isso que Lamo é tão especial. Esse trabalho todo para chegar vira parte da experiência. Como se a própria ilha te perguntasse: você tem pressa? Então talvez aqui não seja o seu lugar. Esse isolamento geográfico criou uma bolha no tempo. Como Lamo nunca foi totalmente engolida pelo mundo moderno, ela manteve suas tradições, sua arquitetura, sua cultura e, claro, sua preguiça deliciosa. As ruelas estreitas da cidade não são só um charme. Elas são consequência direta de sua geografia. A ilha é pequena, o espaço é limitado e, por séculos, as pessoas construíram tudo bem juntinho. As casas ficam coladas umas nas outras, formando labirintos que dariam nó até em GPS. Mas adivinha, não precisa de GPS. Aqui, se você se perder, alguém, ou algum burro, te guia de volta. E ninguém julga. Todo mundo já se perdeu pelo menos umas 3 vezes. A falta de carros, que parece tão curiosa para quem vem de fora, é uma escolha natural para quem vive aqui. Não tem como ter carro numa rua onde 2 pessoas mal conseguem andar lado a lado sem esbarrar ombro com ombro. Seria como tentar dirigir um ônibus dentro de um corredor de escola. Então o que sobrou? A caminhada, o burro e os barcos. Ah, os barcos! Lamo vive olhando para o mar. O comércio, a pesca, as conversas, os pedidos de casamento e até os cochilos. Tudo acontece perto da água. O oceano é a estrada da ilha, e o som das ondas é o fundo musical da vida. E tem mais. Esse isolamento fez com que Lamo escapasse de muitas mudanças que outras cidades sofreram. Por aqui, o celular pega, às vezes, tem Wi-Fi, quando ele quer funcionar, mas o ritmo é de outro tempo. É o tipo de lugar onde ninguém olha para o relógio, porque o relógio já cansou de pedir para descansar também. E se você estiver se perguntando se isso incomoda, a resposta é: só no começo. Depois de umas horas, seu corpo entende, seus passos ficam mais lentos, seu olhar começa a reparar em coisas simples. Um gato dormindo no sol, o balançar de uma rede, o cheiro de cardamomo vindo da cozinha. Você não está mais só numa ilha, você está em outra frequência. Lamo vibra num compasso diferente. E se você se deixar levar, ela te convida a entrar nesse compasso também. Então, da próxima vez que alguém disser "estamos isolados", lembre de Lamo, porque às vezes estar longe de tudo é justamente o que a gente mais precisa. Agora, ajeite seu travesseiro, respire fundo, o mar ainda está sussurrando lá fora, e a noite, mais uma vez, começa a se deitar sobre a cidade. Logo, vamos continuar. E no próximo capítulo, vamos viajar para trás,
muitos séculos, para descobrir como Lamo nasceu, cresceu e se tornou essa joia escondida no mapa. Mas por agora, você pode fechar os olhos e apenas ouvir. Antes de Lamo ser a cidade onde burros andam com a autoridade de prefeitos, ela foi palco de uma história antiga, muito antiga. Daquelas que, se fossem contadas num livro, cheirariam a páginas amareladas e poeira boa. Vamos voltar no tempo. Feche os olhos e imagine. Estamos no século XIV. Isso mesmo, 14. Não existia café com leite no copo americano, nem internet, nem série para maratonar. O mundo era outro. E aqui, na costa do que hoje chamamos de Quênia, uma pequena cidade começava a crescer. Era Lamo. Ela surgiu como parte de uma rede de cidades costeiras que formavam um mundo Swahili. Uma mistura encantadora de povos, línguas, perfumes e crenças. Os Swahilis não eram exatamente um povo com uma bandeira. Eram uma cultura, nascida do encontro entre africanos, árabes, persas, indianos e até chineses que navegavam pelo Oceano Índico. Sim, essa galera toda já estava vindo para cá há séculos. Com barcos chamados daus, velas em formato de meia-lua e muita coragem no coração, eles cruzavam o mar para trocar tecidos, especiarias, ouro, porcelanas e, claro, histórias. E Lamo. Lamo era um desses portos especiais onde os navios ancoravam, os mercadores desembarcavam e o tempo parecia parar para escutar cada conversa. A cidade logo se destacou, não só pelo comércio, mas pelo que oferecia em troca. Artesanato refinado, arquitetura única, sabedoria local e uma hospitalidade que continua até hoje. Lamo era, de certo modo, o que hoje a gente chamaria de cosmopolita, só que sem arranha-céus e com muitos gatos dormindo nas esquinas. Durante séculos, Lamo viveu sob influências diversas. Teve contato com os árabes de Omã, com os portugueses aventureiros, com os indianos comerciantes e, mais tarde, com os britânicos colonizadores. Cada um deixou algo: palavras, construções, receitas e até uns temperos que ainda hoje perfumam a cozinha local. Mas, curiosamente, Lamo nunca perdeu sua essência. Apesar das bandeiras que mudaram, das moedas diferentes e dos estilos de barba dos governantes, a cidade continuou sendo Swahili. Isso quer dizer simples, bonita, feita de pedra, alma e mar. Aqui, a língua Swahili floresceu. Uma mistura de banto africano com árabe, com uma pitadinha de português e persa. Como se a linguagem tivesse viajado por muitos continentes antes de virar poesia na boca dos moradores. Até hoje, se você escutar um morador de Lamo conversando, vai ouvir uma música, suave, ritmada, gostosa de ouvir mesmo sem entender tudo. No século XIX, Lamo viveu seu auge cultural. Era um centro de ensino religioso e literatura. Poetas caminhavam pelos becos estreitos recitando versos, como quem recita receitas. A cidade se orgulhava de seus estudiosos, das escolas corânicas e de uma tradição oral que passava sabedoria de geração em geração, sem precisar de biblioteca. Mas nem tudo foi leve. Como muitos portos da região, Lamo também foi afetada pelo comércio de escravizados. Um capítulo triste, doloroso, que não pode ser apagado. Hoje, memórias desse passado ainda estão presentes. Em museus, em histórias contadas pelos mais velhos, em silêncios que dizem mais do que palavras. É parte da complexidade da história da cidade e parte do aprendizado que ela carrega. Com o tempo, o mundo moderno foi chegando devagar. Portos maiores roubaram o protagonismo. Lamo perdeu espaço no comércio internacional e, de certo modo, foi sendo esquecida. Mas isso, veja só, acabou sendo a sua salvação. Por estar um pouco fora do radar, Lamo permaneceu intacta. Suas ruas não foram alargadas, suas casas não viraram prédios. Sua arquitetura Swahili permaneceu como uma cápsula do tempo. E sua alma ficou ali, quietinha, esperando visitantes curiosos, como você. Hoje, quando você anda por Lamo, não está apenas em uma cidade. Está num pedaço vivo da história do Oceano Índico. Um lugar que viu o mundo mudar, mas decidiu não correr atrás dele. Preferiu ficar onde sempre esteve, entre o mar, o céu estrelado e o trote lento de um burrinho.
e talvez por isso ela seja tão especial. Agora, feche os olhos de novo. Imagine essas histórias flutuando no ar, misturadas com um cheiro de canela e areia. Você está deitado onde poetas antigos já sonharam. E quem sabe, está sonhando com as mesmas coisas. No próximo capítulo, vamos abrir as portas de Lamo. Literalmente, porque elas são verdadeiras obras de arte. Mas por enquanto, deixe o tempo passar. Em Lamo, ninguém tem pressa. As ruas de Lamu não são largas, nem retas. Na verdade, caminhar por aqui é um exercício de curiosidade. A cada esquina, você se depara com uma surpresa. Uma sombra fresca, uma parede coberta de trepadeiras, ou, quem sabe, um burro te olhando como quem diz: vai por aqui não, melhor virar à esquerda. Mas o que realmente chama atenção, além dos burros educados, são as casas. E, principalmente, as portas. Sim, as portas. Em Lamu, elas são quase celebridades. Grandes, esculpidas em madeira sólida, com padrões delicados e simétricos, elas não estão ali só para abrir e fechar. Estão ali para contar histórias. Histórias de famílias, de tempos antigos, de crenças e até de vaidade. Porque, convenhamos, quanto mais entalhada a porta, mais poderosa a família. É tipo um Instagram medieval. Essas portas não são fabricadas em série. Cada uma é única. Algumas têm inscrições em árabe, outras têm flores, estrelas, formas geométricas que se repetem como poesia entalhada em madeira. E, não raro, você encontra uma porta tão bonita que se pergunta se está em frente a uma casa ou a um museu. Mas vamos começar pelo básico. As casas tradicionais de Lamu são feitas de pedra de coral. Sim, coral do mar, misturado com cal e areia. Um material resistente, mas ao mesmo tempo respirável. As paredes são grossas, o que ajuda a manter o interior fresco, mesmo nos dias em que o sol decide trabalhar dobrado. As janelas são pequenas, quase tímidas. Isso tem dois motivos: privacidade e frescor. Em Lamu, a vida acontece muito dentro das casas, nos pátios internos. Por fora, tudo é discreto. Por dentro é outro mundo. Esses pátios são verdadeiros oásis. Muitas casas têm fontes, vasos com plantas aromáticas, sofás de pedra cobertos com almofadas coloridas e sombras perfeitas para tomar um chá ou tirar um cochilo. E sim, em Lamu, o cochilo é quase sagrado. Você pode caminhar por uma rua que parece simples e, de repente, entrar em uma casa que parece ter saído de um conto das Mil e Uma Noites. Arcos arredondados, escadas em espiral, tetos de madeira trançada, lanternas penduradas, tudo pensado não para mostrar luxo, mas para criar aconchego. E o mais curioso é que essas casas foram construídas com o saber passado de geração em geração. Nada de planta em 3D, aplicativo de decoração ou obra que dura 5 anos. Aqui, o conhecimento era e ainda é transmitido entre mestres e aprendizes, entre pais e filhos, entre gente que constrói com as mãos e com o coração. Outro detalhe fascinante são os mashrobia, treliças de madeira que cobrem algumas janelas e varandas. Elas permitem que o ar circule, que a luz entre, mas mantenha a privacidade de quem está dentro. Uma solução simples e genial, que mostra como a arquitetura de Lamu é, antes de tudo, inteligente. E não pense que essas construções são coisa do passado. Elas ainda estão vivas. Muitas casas têm mais de 200 anos e continuam de pé, firmes, silenciosas, como senhoras elegantes que já viram de tudo, mas preferem observar em silêncio. Ao caminhar por Lamu, é comum sentir que as paredes estão te ouvindo, que as casas sabem mais do que dizem. E talvez saibam mesmo. Talvez cada entalhe na madeira guarde uma lembrança. Um casamento, um nascimento, uma oração. A arquitetura aqui não grita, ela sussurra. Com calma, com respeito, com beleza. E à noite, quando tudo se aquieta e só se ouve o som do mar e o andar lento dos burros, as casas respiram junto com a cidade, como se estivessem contando histórias umas às outras. Você
que agora repousa aí, ouvindo esta narração, talvez sinta o mesmo. Como se estivesse dentro de uma dessas casas, deitado sobre um teto de madeira, cercado de paredes que já ouviram 1000 sonhos. E amanhã, quando amanhecer, vamos entender por que, em Lamum, carros não entram. Não por falta de vontade, mas porque aqui, quem tem pressa perde a paisagem. Por enquanto, respire fundo. O tempo está do seu lado. E as portas de Lamu continuam abertas, só esperando você sonhar com elas. Você já imaginou viver em um lugar onde simplesmente não existem carros? Nem o fusquinha velho, nem uma motinha barulhenta, nem aquele carro da pamonha que toca musiquinha e nunca acerta o ritmo. Nada. Pois em Lamo, essa é a realidade. Aqui não se ouve buzina, não se briga por vaga, não existe semáforo. E, o mais importante, não tem aquele medo de atravessar a rua e ser atropelado por um motorista apressado comendo pastel dentro do carro. Mas por quê? Será que os moradores de Lamo acordaram um dia e decidiram: vamos banir os carros? Não exatamente. A história é um pouco mais natural e bem mais divertida. Vamos por partes. Lamu, como você já viu, é uma cidade de ruas estreitas. E quando eu digo estreitas, não estou exagerando. Algumas ruelas são tão apertadinhas que se duas pessoas resolverem andar lado a lado, uma vai acabar tropeçando na parede. Ou no burro. Provavelmente no burro. Essas ruas foram construídas séculos atrás, quando ninguém fazia ideia de que um dia alguém inventaria algo chamado SUV. As casas foram erguidas coladas umas nas outras, formando um labirinto fresco, protegido do sol, perfeito para caminhar a pé. E aí vem a questão: onde exatamente você colocaria um carro aqui? Spoiler, não colocaria. Mesmo que tentasse, mesmo que fosse um carro pequeno, mesmo que fosse um carrinho de golfe, o máximo que conseguiria seria ficar entalado numa esquina, virar meme local e, no fim, ser rebocado por um burro rindo por dentro. Então a proibição dos carros não foi só uma decisão cultural. Foi, antes de tudo, uma necessidade prática. Simplesmente não cabe. Mas, claro, tem mais coisa por trás disso. A ausência de carros acabou virando símbolo de identidade, um orgulho, um lembrete diário de que Lamu segue seu próprio ritmo. Aqui, quem corre, tropeça. Quem buzina está no lugar errado. E quem precisa de pressa, bem, pode pegar o barco de volta. No lugar dos carros, a cidade adotou outro meio de transporte muito mais ecológico, paciente e simpático: o burro. Ou melhor, os burros, porque são muitos. Esses animais são parte da cidade. Caminham pelas ruelas como se tivessem endereço fixo. Carregam de tudo: blocos de construção, malas de turistas, cestos com legumes, madeira, colchões, e às vezes nem estão carregando nada, só passeando mesmo. E o melhor, eles conhecem as ruas como ninguém. Alguns parecem até ter GPS embutido. Outros são um pouco mais teimosos, sim, mas fazem parte do charme local. Como aquele amigo que chega atrasado, mas sempre traz boas histórias. Há também algumas bicicletas, alguns carrinhos puxados à mão, mas no geral quem vive em Lamu se locomove a pé, ou com a ajuda de um burro. E sabe o que isso faz? Transforma a cidade em um espaço humano. A rua não é do carro, é das pessoas. Crianças brincam nos becos, velhinhos sentam nas portas, vizinhos conversam sem precisar gritar por cima do som de um escapamento. Claro que existem desafios. Emergências médicas, por exemplo, exigem um esquema bem organizado, com barcos ou macaburros. Sim, isso existe. Mas tudo funciona, à sua maneira, porque a cidade se adaptou. E as pessoas também. E os turistas? Eles adoram. No começo, estranham um pouco. Procuram um táxi, olham em volta, confusos, e aí alguém aponta para um burrinho com um pano amarrado e diz: esse é o seu transporte. No começo, dá risada. Depois, agradece. Porque andar devagar muda tudo. Você passa a ver mais.
ouvindo o trotar suave dos cascos, sentindo o cheiro da comida sendo preparada em algum lugar, reparando nos detalhes das portas, nos gatos dormindo nos cantos. E aí entende, não é que Lamu proibiu os carros. Lamu escolheu outra vida. Uma vida sem pressa. Uma vida que escuta melhor o mundo à sua volta. Então, da próxima vez que você se estressar no trânsito, lembre-se de Lamu e do burro que te levaria até o seu destino, talvez um pouco mais devagar, mas com muito mais calma. Agora respire fundo. O capítulo termina aqui. E o burro da cidade já deve estar deitado, descansando para mais um dia de caminhada. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar ainda mais nessa paz, com um som que define Lamu, o som do silêncio. Até lá! Apenas ouça o nada. Feche os olhos mais uma vez. Agora que você já se acostumou com os becos de pedra, com as portas entalhadas e com o trotar ritmado dos burros, chegou a hora de prestar atenção naquilo que quase ninguém nota, o que não se ouve em Lamu. É estranho pensar nisso, mas em certos lugares o silêncio faz mais barulho do que qualquer motor. E Lamu é especialista nisso. Aqui, o silêncio não é vazio, é presença. Ele está em tudo. Ele é parte do ar, do chão, da água. Ele acompanha você pela cidade como uma sombra leve, daquelas que nem incomodam, quase uma companhia. Em Lamu, não tem trânsito, não tem sirene, não tem aquele vizinho furando parede domingo às 8 da manhã. Em vez disso, tem o som do vento que passa entre as casas, o barulho das folhas de palmeira balançando devagar, o farfalhar de tecidos secando nos varais e, lá no fundo, quase como um sussurro, o mar. Sim, o mar está sempre ali. Mesmo quando você não vê, você sente. Ele canta baixo, como uma canção de ninar. E isso, meus amigos, é o som de Lamu. De manhã cedo, o silêncio é pontuado por um ou outro burro bocejando. Sim, eles fazem isso. E pelo canto suave do muezim chamando para a oração. É um som que não grita. Ele desliza pelo ar. Um lembrete de que o dia começou, mas não precisa começar correndo. Ao longo do dia, os sons da cidade são pequenos e espaçados. Alguém rindo, um barqueiro cantando, uma chaleira apitando preguiçosamente. Até os próprios passos parecem mais leves aqui, como se até eles respeitassem o silêncio. À noite, então? À noite! Quando o sol se despede por trás das palmeiras e o céu vira uma colcha de estrelas, Lamu entra em outro modo, o da pausa, do sossego completo. É o momento em que o mundo lá fora desaparece e tudo o que existe é o agora, e o som quase invisível das coisas respirando. As casas sussurram lembranças, os gatos ronronam em silêncio, e os burros, os burros estão dormindo. Ou sonhando, vai saber. Algumas pessoas estranham esse silêncio no começo. Ficam esperando que algo aconteça. Acham que falta alguma coisa. Mas, com o tempo, entendem. Não falta nada. Sobra espaço. Para ouvir, para sentir, para pensar, ou até para não pensar em nada. E quer saber? É nesse silêncio que você escuta você mesmo. A sua respiração, o ritmo do seu coração, o peso do seu corpo relaxando, como se cada músculo estivesse se despedindo do dia. Em um mundo onde estamos cercados de barulho, de notificações, de prazos, de conversas, de ruídos que nem percebemos, Lamu é uma pausa. Um lembrete de que existe outro jeito de viver. Um jeito onde o som mais importante é o que não se ouve. Por isso, se você está deitado agora, ouvindo minha voz, talvez seja a hora de escutar menos o que eu digo e mais o que o silêncio diz. Por um momento, ouça o que não está tocando.
Ouça o ar entre as palavras. Ouça o descanso chegando. Porque aqui, em Lamu, o silêncio não é ausência, é presença pura. E no próximo capítulo, vamos conhecer os verdadeiros trabalhadores da cidade. Aqueles que levam Lamu nas costas, literalmente, os burros. Mas, por enquanto, respire fundo e apenas ouça o nada. Você pode até pensar que em Lamu, as estrelas são as portas, as casas antigas ou o oceano, e de certo modo são o mesmo. Mas nenhuma delas brilha tanto no dia a dia quanto o burro. Sim, ele. Um animal que em outros lugares é esquecido, subestimado ou chamado de teimoso, aqui em Lamu é respeitado. É mais que transporte. É trabalhador, guia, ajudante e, por que não, parte da família. Em Lamu, os burros andam com dignidade. Eles têm nome, têm personalidade e, às vezes, têm até atitude. Alguns são mais rápidos, outros mais contemplativos. Alguns andam em linha reta como soldados. Outros gostam de parar no meio da rua e pensar na vida por alguns minutos. E ninguém os apressa. Em Lamu, até os burros têm o direito de refletir. Logo cedo, quando o sol ainda está bocejando no horizonte, os primeiros passos que se ouvem pelas ruelas são os deles. Casco por casco, vão surgindo em fila, como uma procissão sem pressa, cada um com sua carga e seu ritmo. Carregam de tudo: sacos de cimento, galões de água, frutas, verduras, malas de turistas e até os sonhos de quem mora por aqui. Em um lugar onde carros são proibidos, os burros viraram o coração logístico da ilha. Se algo precisa ser entregue, levado, puxado ou carregado, pode ter certeza que tem um burro envolvido. Mas calma, eles não trabalham sozinhos. Cada burro tem seu dono. Às vezes um menino jovem, outras vezes um senhor experiente, que anda ao lado conversando com o bicho, como quem conversa com um velho amigo. E cá entre nós, parece que os burros entendem tudo. Talvez até mais do que fingem. E tem mais. Lamu tem até um hospital para burros. Isso mesmo, um centro onde eles são tratados com carinho, recebem vacina, cuidados com os cascos e às vezes até uma comidinha extra. É um lugar onde a dignidade animal é levada a sério. E você começa a perceber que em Lamu, os burros são quase cidadãos. Durante o dia, é comum ver verdadeiras caravanas de burros caminhando lado a lado, com orelhas balançando e focinhos curiosos. Alguns usam sinos que tocam melodias suaves a cada passo. Outros simplesmente seguem em silêncio, como se estivessem em missão espiritual. Às vezes, param no meio da rua para descansar na sombra. E, claro, ninguém reclama. Afinal, todos sabem, se o burro parar, a cidade para com ele. E se você pensa que os turistas acham estranho, engano seu. É justamente isso que encanta. Há algo quase mágico em ver uma cidade inteira se organizar ao redor de animais tão simples. Algo que faz a gente repensar nossa pressa, nossa dependência de máquinas, nossa mania de resolver tudo com velocidade. Em Lamu, os burros ensinam uma lição poderosa. Andar devagar também é chegar. E chegar com calma, com tempo para observar, sentir e respirar. E no fundo, não é isso que estamos buscando? Um jeito de viver menos apressado, mais consciente? Pois os burros já descobriram. E caminham por Lamu como quem já entendeu tudo. Só não falam porque não precisam. À noite, quando o sol vai embora e a cidade vai se apagando devagarinho, os burros também descansam. Reunidos em pequenos estábulos ou encostados nas paredes frescas, eles dormem profundamente, sonhando talvez com novas rotas e novas cargas. E você aí, do outro lado, pode fazer o mesmo. Deixar seu corpo descansar, sua mente desacelerar, inspirar devagar, soltar o ar com calma e, quem sabe,
sonhar com uma caravana de burros cruzando uma rua de pedra iluminada pela lua. Porque em Lamu, até os burros caminham como se estivessem num sonho. E no próximo capítulo, vamos conhecer os verdadeiros moradores de Lamu. Gente de carne, osso e alma leve, que vive nessa dança lenta com o tempo. Por enquanto, respire fundo e caminhe com eles. Agora que você já conheceu as ruelas, os burros, o silêncio e até o som que não existe, tá na hora de conhecer quem realmente dá alma a essa ilha. As pessoas de Lamu. São elas que acordam cedo, varrem as calçadas com vassouras de palha, cozinham com especiarias herdadas dos avós e sorriem com os olhos, mesmo quando estão com a boca fechada. Em Lamu, a vida tem outro ritmo, um passo de cada vez, e ninguém está com pressa de chegar. Imagine um pescador, ele se chama Omar. Toda manhã, bem antes do sol pintar o céu, Omar desce até a beira do mar com o seu dau, um barquinho de vela triangular. Sem motor, sem barulho. Ele olha ao céu, sente o vento, fala com o mar como quem conversa com um velho conhecido. Ele pesca o que precisa, volta tranquilo, vende alguns peixes e leva outros para casa. Depois, almoça com a família num pátio fresco e silencioso, onde até o vento parece pedir licença. À tarde, talvez ele tire um cochilo. À noite, senta-se perto da porta, escuta as crianças brincando na rua e observa a lua subindo devagar. É simples? Sim. É bonito? Também. E, acima de tudo, é verdadeiro. As pessoas de Lamu vivem assim, com presença. Fazem uma coisa por vez. Falam baixo, olham nos olhos, sabem o nome dos vizinhos e o nome dos burros dos vizinhos também. Você pode conhecer Asha, que borda tecidos em sua varanda, ou Khalid, que serve chá de gengibre e conta histórias antigas como se tivesse vivido todas elas, mesmo aquelas do século XVI. E talvez tenha mesmo, porque em Lamu o tempo brinca com a gente. As crianças brincam nas ruas, sem celular, sem tablet. Elas fazem brinquedos com o que têm: folhas de coqueiro, latas velhas, areia. Riem alto, correm devagar. Às vezes montam nos burros com a mesma alegria de quem monta num foguete. Os mais velhos são respeitados como bibliotecas vivas. Sentam-se sob as sombras, falam pouco, mas quando falam, todo mundo escuta. Eles lembram de quando a cidade era ainda mais quieta, quando os barcos demoravam dias para chegar, quando as casas ainda eram construídas com as próprias mãos. E há também os jovens, claro. Alguns usam celular, tiram selfie com burros e postam nas redes sociais, mas mesmo eles parecem mais leves, mais presentes, como se soubessem que viver em Lamu é um privilégio que o mundo moderno esqueceu como sentir. Em Lamu, não tem shopping, não tem pressa, não tem vou ali rapidinho, porque ninguém vai rapidinho para lugar nenhum. Até os encontros começam com uma pausa, um chá, uma conversa lenta. O tempo aqui não é medido em minutos, mas em momentos. E sabe o que é mais bonito? As pessoas não reclamam disso. Pelo contrário, elas defendem esse jeito de viver como quem cuida de um jardim raro, porque sabem que lá fora o mundo gira rápido demais. E aqui dentro, ele respira. Ao caminhar por Lamu, você sente isso. Cada pessoa tem um brilho tranquilo no olhar, um andar firme e sem pressa. Como se todos tivessem descoberto que a felicidade não está em correr, mas sim em estar. E agora, enquanto você ouve minha voz, talvez perceba que esse mesmo ritmo já está dentro de você. A sua respiração mais lenta, os seus pensamentos menos agitados, seu corpo mais leve. É o efeito de Lamu. No próximo capítulo, vamos mergulhar na fé e nas tradições que guiam essas pessoas.
e que também embalam as noites da cidade. Mas agora, deixe o mundo girar sozinho. Você já encontrou o seu ritmo. A noite chegou em Lamu. Mas não com pressa. Aqui, até a escuridão tem seu ritmo. O céu se pinta de azul profundo, depois de roxo, depois de preto, e as estrelas se acendem uma a uma, como lanternas esquecidas por anjos distraídos. É nesse silêncio sagrado que a cidade ouve um som muito especial. Allahu Akbar. A voz do muezzin ecoa suave pelos becos. É o chamado para a oração. E mesmo que você não entenda as palavras, você entende a intenção. É hora de parar, respirar e se conectar. A fé em Lamu não é apenas uma crença, ela é um modo de viver. Um compasso, um sussurro constante de que há algo maior, mesmo quando o mundo parece pequeno. A maioria da população é muçulmana, mas diferente do que muitos imaginam, a espiritualidade aqui não se impõe. Ela acolhe. Ela está nas mesquitas simples, muitas delas escondidas entre as casas, sem minaretes altos nem arquitetura ostentosa. São espaços de chão fresco e paredes brancas, onde as pessoas oram lado a lado, com os pés descalços e o coração tranquilo. São mais de 40 mesquitas espalhadas pela ilha, isso numa cidade que você atravessa a pé em menos de uma hora. E mesmo assim, o som da oração nunca soa repetido. Cada chamado parece novo, como se a alma da cidade se reinventasse a cada entardecer. Durante o dia, a fé se expressa de formas delicadas. Homens com roupas brancas impecáveis caminham pelas ruas com rosários entre os dedos. Mulheres sorriem por trás de lenços coloridos que balançam com o vento. E há uma gentileza no ar, uma educação antiga, quase esquecida no mundo moderno. A religião também aparece nas conversas, sempre com respeito, sempre com suavidade. Aqui, falar de fé é como oferecer uma xícara de chá, um gesto de acolhimento, não de imposição. Nas datas especiais, como o Ramadã ou o Maulid, a cidade se transforma. As ruas se enchem de luzes, as crianças correm rindo, os tambores soam à noite e a música suaíli mistura-se às preces, criando um ambiente que é ao mesmo tempo festivo e sereno. O Maulid, por exemplo, celebra o nascimento do profeta Maomé, e Lamur recebe peregrinos de várias partes da África Oriental. É um festival de fé e cultura, com desfiles, recitação de poemas sagrados, danças tradicionais e muita, muita comida boa. Mas mesmo nas celebrações, Lamu nunca perde sua elegância discreta. É como uma senhora sábia que sabe dançar, mas prefere balançar suavemente a cabeça ao invés de fazer piruetas. A espiritualidade aqui é silenciosa e, por isso mesmo, tão poderosa. Ela molda o dia a dia, ensina o respeito, o cuidado, o ritmo. Ensina que existe tempo para tudo, inclusive para pausar. E talvez seja isso que mais impressiona, a paz que vem de dentro. Ao ouvir o som da oração se espalhando pela cidade, você percebe que não está ouvindo apenas um chamado religioso. Está ouvindo um convite para se recolher, para olhar para dentro, para lembrar que, no fundo, estamos todos conectados por algo invisível. Talvez seja Deus, talvez seja o mar, talvez seja o silêncio entre um passo e outro. E enquanto você pensa nisso, o sono vai chegando, tranquilo, sem pressa, como uma prece suave recitada em voz baixa. No próximo capítulo, vamos falar de comida. E olha, você vai querer sonhar com os sabores de Lamur. Mas por agora, feche os olhos, respira fundo e deixe que a fé da ilha te embale bem devagar. Se tem uma coisa que a gente nunca esquece de uma viagem, é o sabor. E em Lamu, o sabor é como tudo mais. Calmo, profundo, cheio de história e feito com o coração. E com um toque generoso de especiarias, é claro. Imagine agora que você acordou em uma casa de pedra branca.
O sol está tímido, ainda se esticando no céu. Lá da cozinha vem um cheiro doce, não muito forte, mas quente, familiar. Uma mistura de cravo, gengibre, canela e coco. Você ainda nem abriu os olhos direito, mas sua barriga já entendeu que algo bom está vindo. A culinária de Lamo é uma herança viva do mundo Swahili, uma mistura saborosa de influências árabes, indianas, africanas e persas, como se cada povo que passou por aqui tivesse deixado um temperinho escondido dentro de uma panela. E o resultado? Uma mesa que alimenta o corpo, a alma e até o silêncio. O dia costuma começar com um chá, mas não qualquer chá. Em Lamo, ele é quase uma cerimônia. Quente, forte, com leite e especiarias. Às vezes tão doce que parece ter sido feito para acalmar até pensamento ansioso. É servido em copos pequenos, com bolinhos chamados mahanre, uma espécie de pãozinho frito com gosto de cardamomo e lembrança de cola de avó. Ao meio-dia, as casas se enchem de aromas. Cada família tem seu próprio tempero, mas a base é sempre aquela sinfonia de ingredientes. Arroz com leite de coco, caril de peixe, legumes refogados com cúrcuma, chapates macios e dourados. E, se tiver sorte, um pilau, arroz cozido com carne, especiarias e muita história. Você se senta no chão, ao redor de uma toalha colorida e come com a mão direita, como manda a tradição. Sem talheres, sem pressa, porque comer, aqui, é um gesto de comunhão, um momento de pausa, quase uma oração. No mercado de Lamo, os ingredientes ganham vida. Pilhas de manga madura, cocos frescos, pimentas verdes brilhando ao sol, limões pequenos e intensos, sacos de cravo e canela exalando perfume mesmo de longe. Tudo é vendido por gente que sorri com os olhos e pergunta como está a sua mãe, mesmo que nunca tenha conhecido. E tem também os peixes. Ah, os peixes! Vindos direto do mar, fresquinhos, ainda com sal do oceano no olhar, preparados na brasa, com limão, alho, pimenta, ou ensopados que parecem ter cozinhado junto com o tempo. O mar alimenta Lamo, e Lamo, por sua vez, respeita o mar. À noite, quando o céu escurece e o vento do oceano entra pelas janelas, o jantar é servido com simplicidade, à luz de lamparinas ou velas. Sem televisão, sem barulho, apenas o som dos talheres batendo de leve, o estalar do carvão e um ou outro gato pedindo um pedacinho de peixe. E no fim, sempre tem algo doce. Talvez mandazi, talvez haluá, uma sobremesa gelatinosa feita com ghee, açúcar e cardamomo. Parece coisa de outro mundo, mas vem direto da cozinha de Lamo. E depois, chá outra vez, porque tudo aqui termina com chá. Ao fechar os olhos, você ainda sente o sabor do coco, a brisa salgada do mar e o calor das mãos que prepararam cada prato. Em Lamo, cada refeição é mais do que comida. É tempo compartilhado, é memória criada, é amor servido em silêncio. No próximo capítulo, vamos falar das festas, das danças, das músicas que embalam essa ilha de calma, mas que de vez em quando também gosta de sorrir alto. Mas por agora, deixe o sabor te levar. E sonhe com arroz de coco, pescadores felizes e o cheirinho de pão doce saindo do forno. Você pode achar que Lamu é só silêncio, chá e burros sonolentes. Mas de vez em quando, essa cidade tranquila acorda cantando. E quando isso acontece, não é com alarde, nem com fogos, nem com confusão. É com ritmo, com gratidão, com alma. Porque aqui, até as festas são diferentes. Imagine que é fim de tarde. A cidade ainda está dourada com a luz do sol e há algo diferente no ar. Mais movimento, mais sorrisos. Tambores tímidos começam a soar à distância. É sinal de que algo especial está prestes a acontecer. Em Lamu, os festivais não são só eventos culturais. São declarações de amor à identidade suahili. Momentos em que a tradição se levanta, sacode a poeira e dança com elegância. O mais conhecido é o Festival Cultural de Lamu, um evento que dura dias e transforma a ilha num grande palco a céu aberto.
As ruas se enchem de música swahili, tambores batem como corações apaixonados e as danças tradicionais tomam os becos como ondas calmas. Homens e mulheres, vestindo roupas coloridas, desfilam com orgulho. Crianças correm com pipas feitas à mão. Os burros, claro, também participam. Sim, tem até corrida de burros. E ninguém leva mal quando o burrinho resolve parar no meio do caminho para coçar o focinho. Aliás, o público adora. Durante o festival, há competições de poesia, mostras de artesanato, apresentações de música antiga e, sempre, muita comida. A cidade parece sorrir em cada esquina. Outro momento marcante é o Maulidi Festival, uma celebração religiosa que homenageia o nascimento do profeta Maomé. E mesmo sendo uma festa de fé, o clima é de pura alegria. Os moradores decoram as casas com luzes, cantam poemas sagrados chamados cassidas e grupos de dançarinos religiosos performam movimentos circulares que hipnotizam quem observa. É espiritual, mas também sensorial. Uma mistura de oração com coreografia. Há também corridas de dol, os barcos tradicionais de vela. O mar vira uma pista. Os barcos deslizam como se dançassem. As torcidas se aglomeram nas margens, gritando os nomes dos velejadores como se fossem estrelas do futebol. Mas, mesmo nos momentos mais animados, Lamu não perde a compostura. A música nunca é ensurdecedora, a dança nunca é exagerada. A alegria é íntima, quase meditativa. É uma festa que respeita o espaço, a alma e o tempo. E o que talvez seja mais bonito, ninguém fica de fora. Toda a comunidade participa. Os avós dançam ao lado dos netos. Os turistas são convidados a experimentar, não apenas assistir. Ninguém precisa saber os passos, basta sorrir com o corpo inteiro. Depois de tanta celebração, o silêncio retorna, como um cobertor quente após uma tarde de riso. A cidade respira fundo, as luzes se apagam aos poucos e o som dos tambores se transforma em memória. Lamu entende o equilíbrio como poucos lugares. Ela sabe festejar, mas também sabe parar. Sabe dançar, mas também sabe contemplar. Aqui, até a alegria tem hora para descansar. E agora, deitado aí, você pode imaginar uma praça iluminada, risadas leves, um chá servido entre músicas suaves e a brisa noturna dançando com as bandeiras coloridas. No próximo capítulo, o sol vai começar a se pôr e a cidade vai mudar de novo. Vamos caminhar juntos por Lamu ao entardecer, onde a luz faz poesia nos telhados e até o tempo parece bocejar. Mas, por enquanto, sorria por dentro e se deixe embalar pela alegria calma de uma cidade que sabe exatamente quando e como celebrar. Em Lamu, o dia não termina de uma vez. Ele vai embora devagar, como tudo por aqui. Não há pressa nem alarde. O sol começa a baixar em silêncio e a cidade inteira parece sentir. Como se cada parede, cada árvore, cada burro e cada telhado respirasse fundo para se despedir da luz. O entardecer em Lamu não é apenas bonito, é sagrado. É como se a natureza parasse tudo só para pintar o céu com mais cuidado. Primeiro, a luz muda de tom. De clara, passa para dourada. Depois, alaranjada. A essa altura, as casas brancas refletem a cor do sol e viram ouro fosco. As palmeiras balançam devagar, como se dançassem uma música que só elas ouvem. Nos becos estreitos, a sombra se alonga. Gatos se espreguiçam, crianças começam a voltar para casa e os burros fazem seus últimos trajetos do dia. Até os barquinhos no mar parecem bocejar, encostando na margem como quem procura um travesseiro feito de areia. E você? Você está caminhando devagar, sentindo a brisa mais fresca, ouvindo os últimos sons do dia. Lá ao longe, o chamado para a oração se espalha pelo ar como perfume. Um som suave, flutuando entre as casas, pedindo silêncio com carinho. As lojas começam a fechar, os comerciantes arrumam suas mercadorias, alguém varre a calçada com calma,
como se varresse também os pensamentos. Um senhor senta-se na soleira da porta tomando chá, olhando o céu como quem assiste a um espetáculo de luzes só para ele. Do alto de um terraço, você pode ver o sol tocando o mar e, nesse momento, tudo para. Tudo. Por alguns segundos. Não existe preocupação, não existe hora, não existe longe. Existe só aquele instante. Dourado, quente, silencioso. E é aí que a cidade muda de pele. As luzes se acendem devagarinho. Não são lâmpadas modernas nem postes brilhantes. São lamparinas, velas, lanternas de vidro. Elas piscam com timidez, como se pedissem licença à escuridão. Os pátios das casas se preparam para o jantar. O cheiro de comida quente volta a se espalhar. Chapate na chapa, peixe na brasa, chá no fogão. As vozes falam baixo, as risadas são mais contidas. A noite chega com respeito. E você se dá conta de que em Lamu, o entardecer é um convite. Um lembrete de que existe beleza em desacelerar. Que existe um prazer profundo em observar a luz mudar. Que existe tempo e que ele não precisa correr o tempo todo. Nesse instante, talvez você esteja deitado, quase dormindo. Talvez seus olhos estejam fechando devagar, como as janelas da cidade. Talvez sua mente esteja tão quieta quanto o céu que agora brilha com as primeiras estrelas. E é isso que Lamu faz. Ela não te acorda, ela não te empurra, ela te convida a descansar. No próximo capítulo, vamos falar de algo importante: os desafios que esse paraíso enfrenta. Porque até os lugares mais mágicos precisam de cuidado. Mas por agora, deixe o sol ir embora com você. Boa noite, entardecer. Até os lugares mais serenos do mundo têm suas preocupações. Lamu parece um sonho, e de muitos modos é. Mas mesmo os sonhos precisam de cuidado, de atenção, de carinho. Porque quando o mundo moderno bate a porta, mesmo que devagar, ele sempre traz algo nas mãos: mudança. E mudança, em um lugar tão delicado como Lamu, é como o vento forte numa cabana de palha. Se não for equilibrado, pode derrubar tudo que levou séculos para ficar de pé. Um dos primeiros desafios é o mais visível: o turismo. Lamu se tornou um destino cobiçado por quem busca paz, autenticidade e uma experiência fora do comum. Isso é bom. Traz renda, gera oportunidades, conecta culturas. Mas também exige cuidados. Mais visitantes significam mais lixo, mais consumo de água, mais necessidade de estrutura. E Lamu não é exatamente equipada para isso. Não tem grandes hotéis, nem supermercados gigantes, nem sistemas de esgoto modernos. Tudo aqui funciona com simplicidade, o que é lindo, mas também frágil. Outro ponto delicado é o crescimento urbano. Algumas construções novas começam a surgir com materiais que destoam do estilo tradicional. Prédios que tentam ser modernos, mas perdem a alma da arquitetura swahili. Aos poucos, portas entalhadas vão sendo trocadas por janelas de alumínio, e o que era memória vira parede lisa. Felizmente, existem moradores e organizações locais trabalhando duro para preservar o que Lamu tem de mais precioso: sua identidade. Eles documentam, restauram, ensinam, fazem questão de manter viva a beleza da cidade antiga, não como peça de museu, mas como modo de vida real. E há também o desafio invisível, mas crescente: o clima. O nível do mar está subindo, as chuvas mudaram de padrão, e os ventos que antes eram amigos agora sopram com menos previsibilidade. Para uma ilha como Lamu, tão próxima da água, tão dependente do equilíbrio natural, isso é motivo de atenção. A pesca já não é mais tão abundante como antes, as marés mudam mais rápido, e muitos moradores, em silêncio, já notaram que o mundo à volta está diferente, mais quente, mais agitado. Mas mesmo diante desses desafios,
Lamu não perde a doçura. A cidade enfrenta com elegância, com união, com o mesmo ritmo calmo de sempre, como quem sabe que pressa não resolve problema. As escolas ensinam às crianças o valor da cultura local. Os mestres artesãos continuam passando seus conhecimentos. As mesquitas lembram 5 vezes por dia que existe algo maior que o medo. E os burros? Bom, os burros continuam firmes, caminhando como se soubessem que o mundo muda, mas que caminhar com calma sempre vai fazer sentido. Lamu resiste, sem muros, sem gritos. Resiste com silêncio, com fé e com a firmeza de quem foi moldada pela maré, pelo tempo e pelo cuidado. E agora, enquanto você repousa e ouve tudo isso de longe, talvez sinta uma coisa diferente no peito. Uma vontade de proteger, de guardar, de respeitar. Porque o paraíso não é feito só de beleza, é feito de responsabilidade, de escolhas pequenas, mas importantes, e de olhares atentos, mesmo quando tudo parece calmo. No próximo capítulo, vamos voltar ao silêncio. Vamos entrar no sonho, porque já está quase na hora de dormir com Lamu. Mas agora, apenas respire e lembre-se, até o paraíso precisa de gente que cuida. Feche os olhos. Deixe o corpo afundar no colchão, como areia molhada sobre os pés. Solte os ombros, a mandíbula, as ideias e venha comigo. Porque agora a viagem continua dentro do seu sonho. Você está no Lamu, mas não numa rua ou num barco. Está na essência de Lamu, naquele lugar que fica entre a memória e a imaginação. Um espaço calmo, onde tudo é dourado, silencioso e suave como um sussurro. Aqui, o tempo não passa. Ele caminha ao seu lado. Você sente o cheiro de especiarias no ar. Canela, cravo, coco. Ou talvez nem tenha cheiro nenhum e seja só a lembrança de um cheiro. Aquela sensação boa que não precisa ser explicada, só sentida. As ruas de pedra estão vazias, não por abandono, mas por respeito ao silêncio. O vento sopra devagar entre os becos. Ele te reconhece. Brinca com seu cabelo. Toca sua pele como um lençol leve que acabou de ser lavado. Um gato dorme esticado ao sol. Um burro te olha de longe com olhos de velho sábio. E você entende, sem palavras, que aqui ninguém te cobra nada. Ninguém espera pressa. Ninguém julga o seu cansaço. Você anda, sem rumo, sem necessidade de chegar. Passa por portas entalhadas com símbolos antigos. Elas não se abrem, mas não precisam, porque você já sabe o que tem por trás. Histórias, famílias, sonhos, orações. No porto, os barcos balançam suavemente. Seus mastros fazem sons de sinos tímidos, como se conversassem entre si. A água brilha como se o céu tivesse caído e virado mar. E no fundo desse mar estão todos os pensamentos que você deixou ir. Você se senta numa escadinha de pedra, sentindo o calor do dia ainda guardado no chão. Uma senhora lhe oferece chá sem dizer nada. Você aceita, sorri e percebe que tá tudo bem. Tá tudo leve. Lamu no sonho é ainda mais Lamu. É um lugar que mora dentro, uma lembrança de como a vida pode ser mais simples, mais lenta, mais cheia de presença. Um mundo onde o silêncio não é vazio, é espaço. E o espaço aqui é tudo o que você precisava. Não há buzina, não há prazos, não há notificações piscando. Só o som do mar, o cheiro da noite e o peso bom das pálpebras queixando devagar. Você está prestes a adormecer de verdade, mas agora com um Lamu no coração. E mesmo quando acordar, esse pedacinho de calma pode continuar com você. Um lembrete de que existe outro ritmo possível. Que desacelerar não é perder tempo, é voltar para ele.
No último capítulo, vamos deixar a cidade descansar também. Uma noite inteira com os burros, as estrelas e a leveza de quem sabe que o mundo continua, mesmo quando a gente dorme. Mas por agora, sonhe com Lamu. Você já chegou lá. A noite chegou por inteiro. Não há mais vestígios de sol, só o brilho gentil da lua espalhado pelos telhados, pelos becos, pelas folhas altas das palmeiras que se balançam devagar, muito devagar, como se bocejassem. Lamu dorme. As casas respiram fundo. As portas já foram fechadas, as velas apagadas, os chás terminados. Até os gatos, antes tão atentos, agora ronronam enrolados em algum canto, sonhando com peixes e almofadas quentes. E os burros? Os burros também descansam. Eles estão reunidos em seus abrigos simples, encostados nas paredes frescas. Alguns dormem de pé, com a cabeça baixa. Outros se deitam com as pernas dobradas, os olhos semiabertos, como se ainda vigiassem a cidade, mas sem esforço, como quem só observa por hábito.